Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, né? Nessa nova situação. Então, eu vou começar a gravar algumas aulas para vocês aqui para facilitar, né? Para tentar ficar mais próximo de vocês, para não só ficar mandando videoaulas prontas de outros professores. Eu acho que é interessante essa proximidade, nem que seja pela internet, né? Nossa. Então, nós vamos falar agora sobre as grandes paisagens naturais, tá? Que são os biomas terrestres. Mas antes de a gente falar, né, sobre os biomas terrestres, a gente precisa entender o que é um bioma, né? Então, aqui o bioma é um ecossistema distribuído em várias partes do mundo, com vegetação típica e condições ambientais semelhantes. Ou seja, bioma, tá? É qualquer ambiente que tenha uma vegetação típica, uma flora, uma fauna e um clima, tá? Semelhante. Então, todo e qualquer lugar que estejam essa vegetação semelhante, a fauna semelhante, o clima semelhante, ele vai constituir um bioma, ok? Então, tem 3 fatores principais para definir um bioma, tá? Então, é a precipitação, que é a quantidade de chuva que existe nesse lugar, a temperatura e a latitude, tá? Desse ambiente. Então, nós vamos ver isso. Então, quais são os grandes biomas terrestres? Eu quero chamar aqui vocês a atenção para a gente fazer uma observação da localização. E pela localização, a gente deduzir qual é a vegetação, fauna e flora característica desse bioma, tá? Então, vocês vão perceber que os primeiros biomas que nós tratarmos aqui, a gente vai começar do polo norte, tá? Do norte para o sul. Então, os 3 primeiros biomas, assim, vai ser muito evidente a relação deles, que eles pegam a faixa total aqui de latitude, tá? Eles pegam toda essa parte de cima aqui. A primeira é a tundra, tá? Então, se vocês olharem a localização dela, ela é muito próxima ao Polo Norte. Por que a gente deduz, então, se ela é muito próxima ao Polo Norte? Que ela é muito gelada. Então, tem aqui a Groenlândia, né? O norte da Ásia, o norte da Europa, da América do Norte, tá? Então, quais são as características? Eles têm um inverno muito longo, o inverno é muito longo, tá? E os verões são curtos, tá? Chove pouco e a temperatura varia entre menos 25 e 3 graus Celsius. Gente, olha só a localização, tá? Então, a temperatura é muito baixa. A temperatura mais alta, que vai um pouquinho acima de 0 grau, isso aqui é no verão, tá? Então, imagina, se é um ambiente que fica grande parte do tempo em inverno, temperatura muito baixa, eu vou encontrar muito gelo. Então, eu concluo que o solo é pobre em nutrientes, tá? Quando chega o verão, que é um verão curto, tá? A temperatura aumenta um pouco acima de 0 graus. O que acontece? A camada mais externa, a camada que fica mais externa, ela vai recebendo mais luminosidade, tá? E isso forma um pântano. Por quê? Porque essa água que estava congelada passa do estado sólido para o estado líquido. Então, ela vai formar o permafrost, que é como se fosse um pântanozinho ali, tá? Então, a água passa de um estado ali que ela está congelada para o estado líquido. E isso permite que alguns seres vivos se desenvolvam ali, alguma vegetação se desenvolva ali. E que vegetação que eu vou encontrar num ambiente que é super gelado, tá? E que a água acabou de passar do estado sólido para o estado líquido. Eu vou encontrar os primeiros tipos de vegetação, os mais simples, tá? Os musgos, que são aqueles tapetes verdes, né? Muito semelhantes à grama. Os líquens, esses dois aqui, gente, são vegetações primárias. No ambiente inóspito, no ambiente que está começando a instalação de vegetais, ele sempre começa com musgos e líquens. Olha aqui, ó.
isso aqui é a representação de musgo. Todo mundo conhece o musgo aí. São lugares muito úmidos, geralmente às vezes cachoeiras e tal, aparece os musgos. Os líquens aqui, ó, que são a associação aí de bactérias, de algas e fungos, né? Acontece uma decomposição primária ali das pedras e isso faz com que esses seres vivos se desenvolvam aqui, né? Uma associação mutualística. Ok? Então, gente, se apareceram musgos, líquens, gramíneas e arbustos, quais os animais que eu vou ter aí, tá? Você sabe que quando eu tenho gramíneas, geralmente eu tenho ruminantes, tá? Então, aparece aqui os bois almiscarados. Aves migratórias, por quê? Porque as aves no período congelante, no inverno, elas não vão estar lá, né? Então, quando começa a parte de aparecer algum tipo de vegetação lá no permafrost, essas aves elas migram para lá, tá? Também tem algumas raposas e outros animais que são característicos daqui, ok, gente? Então eu quero que fique bem evidente para vocês que tundra, começando do norte para o sul, é o primeiro tipo de vegetação que aparece, que no inverno é extremamente gelado, tá? Só tem gelo e que no verão começa o aparecimento, então, com o derretimento de alguma parte do gelo, de musgos, gramíneas e pequenos arbustos, tá? E animais eu tenho principalmente o boi almiscarado, tá? Ok? Gente, qual o próximo? Se vocês notarem, aqui em cima então era a tundra, ok? Agora eu vou um pouquinho mais para baixo, tá? Na mesma linha chega quem? A taiga, tá? A taiga, então, ela é mais abaixo da tundra, então quer dizer que é um pouco mais quente, né, gente? Os invernos ainda são rigorosos, mas os verões são mais quentes e mais longos. Se eu tenho um verão mais quente, tá? Eu também vou ter um pouquinho mais de chuva, mesmo sendo baixa, é um pouquinho mais que lá da região da tundra, e também eu tenho temperaturas um pouco mais altas. Olha aqui, ó, chega a 15 graus Celsius. Então, aqui já aparecem outros tipos de vegetações, tá? As coníferas, que são os pinheiros. Inclusive, por exemplo, o nosso pinheiro, que a gente chama aqui de Pinus, né? O nosso Pinus SP, ele veio dessas regiões lá dos Estados Unidos, onde tem essas coníferas, tá? Na taiga. Eu peço para que vocês imaginem quando vocês olham aqueles filmes que mostram as montanhas lá, né? Canadá, Estados Unidos. Então, nessas montanhas, eu vou ter esse tipo de vegetação, tá? Que são as coníferas, que são árvores que não dão flores, né? Como o nosso pinus aqui, por exemplo. Então, elas são típicas de ambientes gelados, tá? Mas não recobertos por neve o tempo todo, como lá na tundra, né? Então, a taiga, vocês podem notar o que? É um pouco mais quente que a tundra e já aparece o que? Pinheiros. Eu tenho musgo ainda? Tenho, tá? Porque é uma continuação. Depois do musgo começa a aparecer as samambaias, pequenos arbustos e, enfim, então, as coníferas, tá? Sempre relacionem taiga com coníferas, com pinheiros. Que animais? Gente, aqui o boi almiscarado já não vai aparecer. Por quê? Se eu tô num ambiente fechado com pinheiros, vamos só pensar aqui na nossa Santa Catarina, que nós temos as nossas vaquinhas aqui, né? Uma vaca consegue pastar no meio do mato? Não. Ela precisa ficar num ambiente aberto e herbáceo, correto? Então, aqui, nas coníferas, não vai ter boi almiscarado. Quando vocês assistem os filmes lá mostrando as montanhas dos Estados Unidos, o que vocês verem lá? Alces, roedores, por quê? Porque eu vou ter muitas sementes por causa das coníferas. Já vai aparecer alguns insetos, principalmente no verão, no inverno não vai ter, tá? As aves migratórias continuam aparecendo e alguns répteis e anfíbios, tá? Por quê? Porque começou a aquecer um pouco, tá? Olha aqui, então, esses são os animais que a gente começa a ver aqui. Eventualmente pode aparecer alguma planta com flores, tá? Mas é mais raro. Aparece aqui roedores, que por causa das sementes, então, advindas aí das coníferas, ok? Depois, gente, mais abaixo, continuando a linha ainda, aparecem as florestas temperadas. Que florestas são essas? Temperadas, lembre de tempero, tem de tudo um pouco,
tem as 4 estações bem definidas, ok? Então, precipitação já aumenta bem mais e temperaturas, olhem aqui, ó, já não tem mais temperatura abaixo de 0, tá? É frio ainda, mas é uma temperatura bem mais legal, né? O solo já é bem mais rico em matéria orgânica, tá, gente? E aqui aparece o quê? As angiospermas, que são plantas que já aparecem flores, tá? Tem as faias, os carvalhos. Olhem aqui, eu quero ver se aparece, não aparece aqui não vai aparecer aqui a árvores da floresta temperada, mas o que eu quero que vocês imaginem? São árvores geralmente caducifólias. Quando vocês veem aquelas imagens do Canadá, principalmente, daquelas árvores que perdem as folhas durante o outono, tá? São árvores caducifólias, são típicas de floresta temperada, tá? Elas perdem as folhas ali próximo ao inverno, no outono, e depois elas podem até vir a florescer, tá, no verão. Por isso que tem mais angiospermas, diferente da taiga, que são as coníferas, tá, que são pinheiros. Aqui não, aqui já aparecem as árvores frutíferas, né, que contêm flores, certo? E aqui os nossos bichinhos, que são muito semelhantes também ao da floresta de coníferas. Aqui aparece o urso, né, gente? Continua outros bichinhos roedores também, tá? Eventualmente pode cair neve, pode sim, tá? Aqui não tá mostrando uma temperatura muito baixa, mas pode nevar sim, só que isso é bem mais difícil de acontecer, tá? E depois vem a nossa riquíssima, as famosas, né? Florestas tropicais. Por que tropicais? Porque principalmente ela está próxima aqui, gente, da linha do Equador. Se vocês imaginarem, a linha do Equador é que divide os 2 hemisférios, né? Norte e sul. Chove muito e tem muito calor. Tanto que essas regiões aqui são típicas de regiões com muitas doenças causadas por vírus e bactérias transmitidas por vetores como os mosquitos. Por quê? O mosquito gosta de temperatura quente e úmida, né? Então, se a gente olhar aqui, essas florestas tropicais, elas são típicas aqui do Brasil. Nós temos a floresta amazônica, depois a gente vai aprender especificamente os biomas brasileiros. Também tem um pouco aqui da Atlântica, mas são essas florestas principais aqui, ó, pegando um pedaço aqui da África e lá e aqui nessa região da Ásia, tá? Então, a energia solar é muito abundante, já que a gente está na linha do Equador, né? Pluviosidade, chove muito, então por isso que ela é muito rica, tem muito calor e muita umidade, né? Olha aqui a temperatura altíssima também. Raramente vai baixar, não vai baixar, pode baixar até um 25 aqui, menos que isso não vai baixar. Tem solo com matéria orgânica e decomposição, grande biodiversidade, gente. Biodiversidade, vida, qualquer forma de vida, tá? É muito biodiversa, tanto de fauna quanto de flora, ok? Então, ela está mais nessas regiões aqui. Depois, nós vamos ver o que, gente? As pradarias, que pode ser chamado de campo, se ela estiver aqui no Brasil, estepe, se ela estiver na Rússia, savana, se ela estiver na África. Então, tem vários nomes, tá? E pradaria, se ela estiver lá na América do Norte, tá? Então, elas têm uma boa precipitação e as temperaturas também elas variam, gente. Uma temperatura fria, tá? Não podemos dizer que é uma temperatura congelante, mas é uma temperatura fria, tá? Os verões são quentes e os invernos são frios. É muito típico aqui da nossa região, principalmente de Lages, né? Indo mais ao sul, no Rio Grande do Sul, que são os pampas, né? Tem o predomínio do quê? De plantas herbáceas, gramíneas e algum arbusto mais esparso, tá? A fauna é rica em roedores, por quê? Porque eu tenho bastante sementes, né? No nosso caso, nós não temos girafa e nem zebra, mas se a gente estiver falando das savanas lá na África, nós vamos encontrar esses animais aqui, tá? Aqui no Brasil, mesmo sendo importado de outros lugares, nós temos as vacas, os cavalos, né? Então, as savanas aqui, elas estão na América do Sul, ela pode ser considerada como o cerrado, né? Tem alternâncias de estações, chuvosa e seca. Já vindo, gente, savana já é
outra, tá? Terminamos ali os campos. As savanas, elas são encontradas principalmente na África, tá? Savana, o que eu tenho que lembrar de savana? Quando eles mostram a África e aparece lá a girafa, o elefante, aqueles animais grandões, tá? Então eu tenho o quê? Eu tenho vegetação rasteira, mas eu tenho alguns arbustos. O solo aqui é pobre, por isso que os arbustos, eles são meio feios, meio tortuosos, tá? Eles não são árvores frondosas. E eu tenho o quê? Animais grandes, de grande porte aqui. Sempre animal de grande porte, a gente tem que relacionar que são herbívoros, nós temos que relacionar a ambientes mais abertos, tá? E qual é a nossa savana? Que nós temos savana aqui no Brasil? Temos, é o nosso cerrado, que fica no Planalto Central, que depois nós vamos aprender, então, quando falarmos especificamente do Brasil, tá? Então, nós encontramos o quê? Animais maiores, leopardos, guepardos, aqui tá errado, tá? É guepardos, tá? Guepardos. Girafa, zebra, leão. Claro que no Brasil não vamos encontrar leões, né, gente? Vamos encontrar os veados aqui, mas isso aqui tá falando nas savanas do mundo. Então, pode notar que são animais maiores, típicos dessa região. E por fim, nós temos o que? Os desertos. Se vocês olharem os desertos, eles estão distribuídos por várias partes do mundo, tá? Temos o deserto do Atacama, temos o Saara na África, temos o deserto de Gobi, temos vários desertos, e eles estão distribuídos, se vocês olharem, por várias partes do planeta, hemisfério norte, hemisfério sul, tá? Então, eles ficam mais próximos a montanhas, porque que barram o vento, então, e eles têm uma pluviosidade, ou seja, chove muito pouco, né? Tem muita radiação solar, o sol bate direto, já que não tem nenhuma defesa, né? Não existe árvores, tem muito vento também. Por quê? Porque o vento faz um redemoinho. Ali é uma planície, quando ele dá nas montanhas, ele acaba voltando e isso gera muita ventania ali, né? Altas temperaturas de 10 a 32, lembrando que no deserto, durante o dia, é muito quente, né? Porém, durante a noite, como a areia perde o calor com muita facilidade, as temperaturas chegam a menos graus Celsius. Eu não sei precisar quantos aqui, tá? Porque isso aqui teria que ter aumentado essa amplitude, tá? Porque à noite a temperatura realmente é muito fria. E aqui também chega a 50, 55 graus ou a 60, tá? Então aqui não tá muito correta essa amplitude, tá? Tem pouca vegetação, são as xeromórfitas. O que são essas vegetações? Por exemplo, os cactos, né? São xeromórfitas. São vegetações, são plantas que são modificadas para que não percam muita água. Então, elas têm uma absorção total de água, elas mantêm essa água no caule e também tem as folhas transformadas, modificadas em espinhos. Por quê? Para não ter uma larga exposição ao sol e perder água com facilidade. Tá? Animais eu encontro artrópodes aqui, tá? Que a classe dos insetos é a mais evidente. Tem também répteis, serpentes, lagartos, inclusive as serpentes mais venenosas se encontram aí nos desertos, né? Eu acho que todo mundo já é bem familiarizado de ver bastante em filmes, enfim, essas imagens aqui do deserto, né? A gente vê principalmente répteis aí, o camelo, nosso famoso camelo, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem aí me chamar no WhatsApp no dia que nós temos aula, tá? Então, fiquem bem e não saiam de casa se for possível. Tchau, tchau.